Boa noite a todos. Estou chegando agora do culto e me deu no coração continuar, ou vamos estudar da última vez que nós falamos sobre a Arca da Aliança, os filhos de Eli, que Eli era um juiz. Nós iniciamos falando referente a Ana, que ela era estéril e ela era esposa de Elcana. E Elcana tinha a esposa como Ana e Penina. Penina tinha 10 filhos e Ana não tinha filho nenhum, era estéril. E na Bíblia fala sobre as mulheres que eram estéril. Nós temos até como exemplo, nós temos exemplo Sara, que era a mulher de Abraão, que era estéril, teve filhos na promessa. Rebeca, que era a mulher de Isaac, né, que era filho de Abraão, também era estéril. Raquel, esposa de Jacó, que era filho de Isaac. Tem também a mãe de Sansão, que o anjo aparece para ela, né, e diz que ela conceberá um filho, que ela terá um filho. O que mais podíamos falar? Dá para também citar como Mical, a esposa de Davi, que ela desonrou o esposo, né, que tinha chegado com a arca, e ela desonrou o esposo e não teve filhos até a morte. Podemos também citar Sunamita, conforme Eliseu disse, sendo eles velhos, eles tiveram filhos também. Uma hora dessas vamos fazer um estudo sobre isso aí, sobre a Sunamita, vamos estudar junto. E quem mais? Isabel, que era prima de Maria, né, que teve Jesus. O esposo dela era Zacarias, eram velhos e tiveram filhos também. Buscaram a Deus sempre, né, para caso for estéril, Deus abençoa, pode sim acontecer um milagre. E vemos mais adiante, quando Ana, ela sofria muito por causa que não tinha filhos, conforme foi, não podemos relembrar no estudo anterior, dá para você voltar lá e ver o estudo aqui mesmo no Facebook. E daí Elcana, que era o esposo dela, gostava muito de Ana. Até quando fazia os sacrifícios, que ia até Siló, que era o lugar onde estava a tenda da congregação, ali ele dava o melhor para ela da parte do sacrifício, que eles podiam comer a carne, que era distribuída entre todos. Indo mais adiante, aí ela engravidou, teve filhos, e ela disse, né, para o Senhor, no voto que ela fez um voto, porque até o juiz, Eli, via ela chorando e tudo, com lágrimas e tudo, achava que ela estava bêbada, mas no caso ela não estava bêbada. No caso ela chorava por causa que ela era estéril, e dela disse para Eli, né, não, eu não estou embriagada, estou na presença do Senhor, orando, conversando com Ele. E é o que nós fazemos quando precisamos Deus, buscar a Ele. Nós oramos a Deus e buscamos a Ele, e Deus, Ele é fiel e justo e nos dá, muitas vezes, né, Deus sabe o que nós merecemos ou não, de um milagre, um voto que nós viemos a fazer, e teve um milagre. Ana teve um filho chamado Samuel, e quando ele cresceu, mamou e tudo, quando ele foi desmamado, foi levado para Siló, e ficou servindo ao Senhor na tenda da congregação. E daí, mais tarde, nós até podíamos falar sobre um pouco referente a Eli, que era o juiz, né? Porque Eli era um profeta, um homem velho, e ele era gordo. Foi juiz por 40 anos, ele foi juiz. Ele foi um líder muito importante do povo de Deus, ele foi sendo juiz e sumo sacerdote ao mesmo tempo. Ele orientava as pessoas a obedecer a Deus. Diz que ele ficava na entrada da tenda, sentado na cadeira, esperando as pessoas, orientava elas. E tem mais adiante o estudo, nós vamos estudar junto, vamos falar mais sobre a arca e a morte de muitas pessoas. E daí o que aconteceu? Os filhos de Eli, eles não obedeciam a Deus, e Deus falava através de profetas, falou através de Samuel, avisando sobre os pecados dos filhos de Eli, que abusavam das mulheres na porta da entrada da tenda, e que mais? Eles
abusavam dos sacrifícios, da carne que era servida, eles abusavam, e Deus falava para eles, e através de um profeta foi dito, que eles morreriam os dois juntos, né? E foi o que aconteceu mais adiante. Daí, seguindo adiante, quando houve uma batalha contra os filisteus, aí Hófni e Finéias foram para essa luta, para essa batalha, e perderam 4.000 homens. 4.000 homens. E aí eles ficaram chateados, né? Imagina só perder 4.000 homens. E aí eles voltaram lá para Tenda, lá para Siló. E qual é a intenção deles? Era trazer a arca, mas eles estavam em pecado. Temos que nos cuidar, porque muitas vezes nós queremos a vitória, buscamos a Deus, estamos em pecado e Deus não dá vitória para nós. E às vezes nós nem sabemos por que nós perdemos, que nós ganhamos a vitória com o Senhor, daqui do pedido nosso. E foi o que aconteceu com Hófni e Finéias, os sacerdotes, filhos de Eli. Vamos ver também que quando Hófni e Finéias voltaram para Siló, eles pegaram a arca e nem consultaram a Deus. Pelo que eu entendi naquela leitura ali, eles ainda nem consultaram a Deus e nem o sumo sacerdote Eli. E foram para batalhar novamente com a arca, mas em pecado. Será que Deus vai conceder para eles a vitória? Vai abençoar? Eles perderam naquela batalha 30.000 homens naquela batalha. E Hófni e Finéias, conforme o profeta tinha dito, os dois morreram junto nesta batalha. E Deus não deu a vitória. Por isso que eu digo, vamos batalhar no dia a dia, vamos buscar o Senhor para sempre nós ganharmos a vitória. Que Deus, vendo o nosso coração, que nós queremos ser pessoas obedientes, porque conheceis a verdade e a verdade vos libertará, que é conhecer a Deus. Porque Deus diz, aquele que me ama, né, obedece aos mandamentos. Quem ama a Deus é uma das primeiras coisas. E também amar a todas as pessoas, amar um ao outro, né, no sentido espiritual. Então vamos mais adiante. Então não bastava que a arca, vamos ver, dar uma arrumada aqui, não bastava que a arca e o santuário estivessem no meio de Israel. Não bastava que os sacerdotes oferecessem sacrifícios e que o povo fosse chamado filho de Deus. O Senhor, nosso Deus, não toma em consideração o pedido daqueles que acariciam ou andam, né, na iniquidade, no pecado, no seu coração. Está escrito que o que desvia os seus ouvidos de ouvir ao Senhor, até a oração ao Senhor será abominável. Não é? E vemos mais adiante que quando, naquele estudo que nós fizemos, no último estudo, que depois vem um benjamita, que é da tribo de Benjamim, do exército, vem com todo sujo, né, com terra sobre a cabeça, vem correndo pela subida que dava para a cidade, e passando pelo ancião, passou direto pelo juiz, que era Eli, passou direto por ele, né? E ele se arremessou à cidade e referiu-se às multidões ansiosas. Ele deu a notícia, né, das perdas, a função dele, desse benjamita. Aí o ruído de choro e lamentação chegou na tenda da congregação. E o homem, e depois ele deu a notícia que os filhos de Eli estavam mortos, mas Eli estava mais preocupado com a perda da arca. E o homem disse a Eli: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve grande destroço entre o povo. E demais disso também os teus filhos, Hófni e Finéias, morreram. Eli pôde suportar tudo isto, por terrível que fosse, pois ele o esperava. Mas quando o mensageiro acrescentou a arca de Deus foi tomada, uma expressão horrível de angústia veio no semblante de Eli. E a arca é tomada. Então o pensamento de que seu pecado de tal maneira desonra a Deus e fizera com que ele retirasse sua presença de Israel. Então Deus se retirou da presença de Israel. E quando Eli recebeu aquela notícia que a arca foi tomada, ele estava sentado na cadeira, era gordo, né?
e ele até disse que era meio cego, não enxergava direito. Ele caiu para trás e morreu, o Eli, naquela hora da notícia, por causa de todos esses acontecimentos. Podia ser tudo, né? Deixado para trás se os Ofni e Finéias, seus filhos, obedecessem a Deus. E tem mais ainda, mais uma morte ainda que aconteceu com essa notícia. A mulher de Finéias, apesar da impiedade do seu marido, ela temia a Deus. A morte de seu sogro e de seu esposo, e acima de tudo a terrível notícia de que a arca de Deus fora tomada, causaram-lhe também a morte. E como penetrou-se de que a última esperança de Israel, que era a arca, né, havia desaparecido. E essa mulher estava grávida de Finéias. E ela deu, a criança nasceu, né? Mas ela morreu. E quando o filho nasceu, um suspiro dela, que ela disse, foi Icabode, quer dizer, foi-se a glória de Israel. Foi a última palavra que ela disse. Dá até pode, alguém quiser dar uma pesquisada. 1 Samuel 4,12 fala sobre isso aí. Sobre a mulher de Finéias que morreu com toda essa notícia. Mas o Senhor não havia rejeitado o povo de Israel inteiramente. E Deus não nos abandona inteiramente. E quando nós buscamos a Deus, estamos em pecado, porque Deus, Ele ouve, conhece nosso coração e nos arrependemos, Deus, Ele nos abençoa. Porque é isso que nós temos que orar todo dia, pedir para Deus, nos arrepender de todo pecado, e Deus é grandioso, Ele é bom, nos perdoar e dá vitória novamente para nós. Então, nos tempos passados, a presença divina acompanhava eles, mas quando seus pecados afastavam Deus. Muitas vezes o Senhor emprega ou até inimigos para nos alertar. E vemos aqui que os filisteus ganharam essa batalha. E era um aviso para que o povo fique alerta, né? Então, os filisteus, o que eles fizeram? Eles levaram a arca triunfalmente com a vitória. Porque os filisteus achavam que... Porque os filisteus, eles tinham conhecimento do povo de Deus. Eles sabiam que o povo hebreu havia atravessado o Mar Vermelho em seco. Tudo isso eles sabiam. Na hora que eles estavam apavorados, que a arca estava indo com eles, eles achavam que iam perder a batalha. Oh, está vindo lá a arca dos hebreus, com a qual eles tiveram a vitória, que atravessaram o Mar Vermelho. Eles falaram isso aí, os filisteus. Mas eles ganharam por causa do pecado contra os hebreus. E aí os filisteus levaram a arca triunfalmente para Asdod, e uma de suas 5 principais cidades, e colocaram na casa de seu Deus, porque os filisteus tinham um Deus chamado Dagon. Pensaram que o poder que até ali havia acompanhado a arca seria deles, óbvio. Pensavam que o poder que havia ali seria deles. E que este, unido com o poder desse Deus deles, torná-lo-iam invencíveis. Que a cabeça deles, né, imaginar, pensar dessa maneira. Mas, ao entrar no templo, no dia seguinte, o que aconteceu com os filisteus que eles viram? Eles viram um quadro que os encheu de consternação, de tristeza. Dagon tinha caído sobre o seu rosto em terra, diante da arca do nosso Deus verdadeiro, Deus Jeová. E daí os sacerdotes, reverentemente, com Deus Dagon deles, eles ergueram o ídolo e o repuseram em seu lugar, novamente em pé. Mas na manhã seguinte encontraram novamente essa imagem feita de mão por homens, né, de gesso, de ferro, não sei o que era. Deve ser um material, acredito que seja de tipo barro, argila. Encontraram mutilado de maneira única, de uma maneira sem igual, jazendo de novo sobre a terra diante da arca. Então caiu sobre a arca na frente e se quebrou todo. Ninguém pode com o nosso Deus, né? De maneira nenhuma. Nada feito por mãos de homens. E era o Deus deles que eles se prostravam, né? Então, jazendo de novo sobre a terra diante da arca. Esse Deus deles feito por mão, né, deles. A parte superior deste ídolo
Dagon era semelhante a de um homem, e a inferior dessa imagem tinha semelhança de peixe. Interessante, né? Todas as partes que se assemelhavam à forma humana tinham sido agora separadas, quebradas, e apenas permanecia o corpo de peixe. Sacerdotes e o povo ficaram tomados de quê? De terror, de medo, e consideraram esse mistério, este acontecimento, como um mau agouro, anunciando destruição para eles e seus ídolos, diante do Deus dos hebreus. Mudaram então a arca do seu templo, tiraram-a de lá e colocaram em um edifício à parte, separado dos deuses deles. Interessante. Os habitantes de Asdod, dessa cidade, foram feridos agora de uma moléstia aflitiva. Imagina, aflitiva. Eles ficaram aflitos, ficaram com uma doença, e fatal ainda. Lembrando-se das pragas que foram afligidas ao Egito pelo Deus de Israel. Se nós estudarmos, vamos relembrar que o faraó do Egito, com seus filhos também, tiveram ferimentos, tiveram enfermidades. Relendo novamente, mas vamos fazer um estudo, vamos estudar juntos sobre o povo hebreu no Egito e as pragas, né, que houve no Egito. Então o povo atribuiu suas aflições à presença dessa arca entre eles. Não foram bobos, eles logo viram. E foi resolvido transportá-la a Gate. Mas a praga seguiu de perto a sua mudança, e os homens daquela cidade enviaram para Ecrom. Foi mudando de lugar, mas a enfermidade sempre tomando conta, né? Fatal, acredito que era até câncer. Então ali o povo a recebeu aterrorizado a arca, exclamando, né? Transportaram para mim a arca de Deus de Israel para nos matarem, a mim e ao meu povo. Aí volveram aos seus deuses em busca de proteção. Aí eles começaram a buscar os deuses deles, que não tinham poder nenhum, como o povo de Gate e Asdod haviam feito também. Porém, a obra do destruidor continuou até que, em sua angústia, o clamor da cidade subia até o céu. Aí podemos ler ali 1 Samuel 5, 10 e 12, que fala sobre isso. Receando conservar por mais tempo a arca entre as casas dos homens, o povo em seguida colocou a arca, né, em pleno campo. Imagina só. Entre as casas dos homens. O povo em seguida, no caso, o povo temiu, né, a arca, e a enfermidade ainda chegando em cima e fatal, estavam sofrendo demais. Então, o que eles fizeram? Vamos recitar aqui. Receando conservar por mais tempo a arca entre as casas dos homens, o povo em seguida colocou-a em pleno campo. Seguiu-se então uma praga de ratos que infestou a terra, destruindo os produtos do solo, tanto nos celeiros como no campo. Completa destruição pela moléstia e pela morte que ameaçava agora esta nação. Durante 7 meses, a arca permaneceu na Filístia. E durante esse tempo, os israelitas não fizeram esforço para trazer ou para recuperar a arca. Não fizeram esforço nenhum. Mas estavam agora os filisteus tão ansiosos para se livrarem da arca, da sua presença, como haviam obtido, agora queriam se desfazer. Em vez de ser uma fonte de força para eles, a arca foi um grande peso e grave maldição para eles. Contudo, não sabiam o que fazer, pois aonde quer que ela ia, a arca, né, seguiam-se o quê? Os juízos de Deus. Ai de nós, né, um dia. Porque por isso que eu penso dessa maneira, que nós devemos continuar buscando a Deus e permanecer da palavra, porque muitas vezes eu aconselho, eu tenho uns amigos que eu falo que nós devemos ir na casa do Senhor, aprender a palavra, porque cada vez que nós vamos na casa do Senhor, ler a Bíblia, que nós vamos nos cada vez mais enriquecer na palavra de Deus e ser abençoados, e nós teremos mais força de enfrentar esse mundo,
Porque o mundo oferece muitas coisas erradas hoje para nós. Coisas erradas. E a hora que nós buscarmos a Deus e aprender, vai ser mais fácil. E vamos fazer as coisas retas. Então vamos continuar aqui. Então o povo chamou os príncipes da nação, juntamente com os sacerdotes e adivinhos, e ansiosamente indagou: que faremos nós da arca desse Deus dos hebreus, dessa arca? Fazei-nos saber como a tornaremos de volta, né, a enviar a seu lugar aonde foi tomado. Então foram aconselhados a devolver a arca com uma valiosa oferta, para expiação da culpa. Eles queriam se ausentar da culpa deles, queriam se tornar limpos. Sair enfermidades que eles tinham tido, né, dos ratos que apareceram lá e estavam destruindo toda a lavoura e tudo que tinham. Então disseram os sacerdotes: sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão se não tira de vós. Eles queriam que fosse tirado a mão do Deus verdadeiro de diante deles, né, do sofrimento que eles tinham. Então, para desviar ou remover uma praga, era antigamente costume entre aquele povo que não tinha Deus, fazer-se uma imagem de ouro, prata ou outro material, daquilo que causava destruição ou do objeto ou parte do corpo especialmente atacada. Então, se tinha um câncer numa parte, eles faziam um material daquela parte ali, do dedo, coisa parecida, né? Isto era colocado sobre alguma coluna ou em algum ponto bem visível. E supunha-se ser uma proteção eficaz contra os males assim representados. Costume semelhante ainda existe entre alguns povos do mundo, né, que fazem muitas coisas referente a isso. Quando uma pessoa que sofre de moléstia, ela vai ao templo do seu ídolo em busca de cura, do seu Deus, né? Leva consigo uma figura da parte atacada, que apresenta como uma oferta a seu Deus, aos deuses. Foi de acordo com essa superstição dominante que os principais dos filisteus recomendaram ao povo fazer representações das pragas. Representações, eu acredito que seja fazer figuras daquilo, né, das enfermidades, das partes que eles tinham, né, das pragas, pelas quais tinham sido afligidos. Então, fizeram representações de 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número dos príncipes dos filisteus. Porquanto, disseram eles, a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Quiser depois dar uma estudada, 1 Samuel 6, 2, 4. Aqueles magos que foram chamados reconheciam que um poder misterioso acompanhava a arca. Então eles tinham reconhecimento que o nosso Deus é poderoso e verdadeiro. Então aqueles magos reconheciam que um poder misterioso acompanhava a arca. Poder estes que eles não tinham sabedoria para enfrentar. Ninguém pode enfrentar o nosso Deus, de maneira nenhuma. Porque para Deus não existe dia, não existe noite, não existe nada. Ontem, para ele, para Deus é tudo igual, o tempo para ele. E contudo, não aconselhavam o povo a desviar-se de sua idolatria para servirem ao Senhor. Ora, odiavam ainda ao Deus de Israel, embora compelidos pelos juízos esmagadores. Juízo quer dizer as enfermidades, as dores que eles estão sofrendo, né? Embora compelido pelos juízes esmagadores a submeter-se à sua autoridade. Assim, os pecadores podem convencer-se pelo juízo de Deus, mas não aconteceu com ele. Aconteceu tudo com o juízo de Deus, eles não se convertiam, né? Então, é inútil contender contra ele. Podem ser obrigados a sujeitar-se ao seu poder, enquanto no coração se rebelam contra o seu domínio. Tal submissão não pode salvar o pecador. O coração deve render-se a Deus, deve ser subjugado pela graça divina, antes que o arrependimento do homem possa ser aceito. O arrependimento é a melhor coisa diante de Deus, para nós recebermos a bênção do Senhor. Deus sempre vai nos perdoar.
Todo dia, ó, mas o que é que importa que eu vou fazer? Não importa o teu erro, o nosso erro. Deus vai nos abençoar. Só se arrepender. Quão grande é a longanimidade, longanimidade, grandiosa, o amor de Deus para conosco, que somos cristãos. Deus tem longanimidade também com as pessoas que não acreditam em Deus, que são ateus. Deus ama elas, todas as pessoas, e Deus é longânimo para com elas também, que não acreditam nele. Deus dá vitória para eles também. Então, os filisteus, que eram idólatras, e o relapso, Israel haviam semelhantemente desfrutado dos dons de sua providência. 10 milhares de bênçãos, sem que fossem notadas, estiveram a cair silenciosamente no caminho de homens ingratos e rebeldes. Viu que Deus também abençoa o mundo lá fora que não crê em Deus. Cada bênção lhes falava do doador, mas eles eram indiferentes ao seu amor. A paciência de Deus era muito grande para com esses filhos rebeldes, esses homens que não tinham Deus. Mas quando persistiam costumados em sua impenitência, falta de amor, falta de arrependimento, Deus removia deles sua mão protetora. Então quer dizer que Deus remove a mão protetora quando nós estamos em pecado, do mundo, em qualquer lugar. Deus não vai abençoar. A mão de Deus ela, no modo de dizer, a mão de Deus vai retroceder, ele vai puxar a mão dele e não vai abençoar ninguém. Né? Dessa maneira dá para entender. Então, recusaram-se, o povo filisteu, né, a escutar a voz de Deus. E também, a Deus ali queria falar com esse povo filisteu, referente a todas aquelas enfermidades que eles tiveram ali, com feridas, com os ratos comendo tudo que eles tinham, com câncer e tudo. Deus queria falar com eles, mas eles não reconheceram o poder do Deus verdadeiro. E mesma coisa os hebreus ali de Deus, que desobedeceram a Deus e perderam tudo que tinha, morreram. Quantas pessoas que nós vamos estudar junto agora, né? Então, ele removia a mão protetora. Então, recusaram-se a escutar a voz de Deus nas obras criadas e nas advertências que nós falamos agora, que Deus adverte, e nós temos que ouvir a voz de Deus, conselhos e reprovações da palavra. E assim Deus foi obrigado a fazer o seu juízo entre os dois lados. Nós vemos ali o juízo de Deus. Alguns houve entre os filisteus que estavam prontos a opor-se à volta da arca à sua própria terra. Porque a intenção deles agora é mandar a arca embora lá para o povo hebreu, o povo de Deus, se desfazer de tudo ali, para as enfermidades ir embora. Porque eles tinham trazido o quê? Para desgraça para eles. Tal reconhecimento do poder de Deus de Israel seria humilhante ao orgulho da Filístia, onde viviam os filisteus. Mas os sacerdotes e os adivinhadores, conforme 1 Samuel 6,2, aconselharam o povo a não imitar a teimosia de Faraó, que Faraó resistiu a Deus, né? E o que aconteceu com o Faraó? Nós vamos fazer esse estudo outra hora. O que aconteceu com o Faraó? Houve morte, sofrimento, pragas, né, dos egípcios, e assim trazer sobre si ainda maiores aflição. Propuseram então um plano que ganhou o consentimento de todos, e imediatamente foi posto em execução. Vamos ver o que aconteceu? A arca, juntamente com a oferta feita de ouro para a expiação da culpa, ser limpo, né, foi posta em um carro novo. Eles fizeram uma carroça, prevenindo assim todo o perigo de contaminação. A este carro foram ligadas 2 vacas para puxar, né, sobre cujo pescoço nunca havia sido posto jugo nenhum, nem uma canga. Nunca tinha puxado carro nenhum. Seus bezerros foram presos em casa, e as vacas foram deixadas livres para ir onde quisessem. Então deu para entender, né, que colocaram a arca nessa carroça e deram, de certo, uma chicotada nas vacas lá, e elas se mandaram embora sem rumo nenhum. Mas Deus ia dar a direção para ela, para voltar para o lugar certo. Então, o que aconteceu? Foram deixadas livres as vacas com a carroça para ir onde quisessem. Se a arca fosse assim devolvida aos israelitas pelo caminho de Bet-Semes,
a cidade mais próxima dos levitas. Os filisteus aceitariam isso como prova de que Deus de Israel lhes fizera aquele grande mal. Então, que tinha na cabeça deles que se os bois fossem em direção à próxima cidade, Bet-Semes, então seria um sinal, né, que foi o Deus que foi até aquele lugar e que eles fizeram tudo aquilo ali errado e veio uma enfermidade sobre eles. Então, e se não, disseram eles, saberemos que não nos tocou a sua mão, o Deus verdadeiro, né? E que isso nos sucedeu por acaso. Dá para entender, mais ou menos, né? Então eles queriam uma prova que eles tinham feito tudo errado, ter levado aquela arca até a Filístia, até a cidade deles. Sendo deixadas à vontade, as vacas afastaram-se de seus bezerros e, mugindo, enquanto iam, tomaram a estrada direta para Bet-Semes. Então dá para entender, agora eles vão ver, né, o povo filisteu, que eles erraram mesmo. Não foi a esmo que aconteceu isso aí. Sem serem guiados por mãos humanas, foram até este lugar, Bet-Semes. Os pacientes animais que foram indo, né, se conservaram a caminho, sempre indo. A presença divina acompanhou a arca, e ela passou em segurança exatamente para o lugar designado, a cidade de Bet-Semes. Era então o tempo da ceifa do trigo, e os homens de Bet-Semes estavam a fazer a colheita no vale. E levantando os seus olhos, o povo de Bet-Semes, que estavam trabalhando, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. Oh, a arca está vindo! E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto, quer dizer, que fizeram o sacrifício das vacas. Os príncipes dos filisteus, que haviam acompanhado a arca até perto de Bet-Semes, né, na periferia, lê ali 1 Samuel 6, 9, 13 e 14. E foram testemunhas, né? Essas pessoas acompanharam a arca de longe e foram testemunhas que não foi ao esmo que aconteceu as enfermidades com eles, mas sim o Deus poderoso que colocou o juízo sobre eles, porque eles fizeram as coisas erradas em levar a arca. E agora eles viram que a arca estava lá em Bet-Semes e voltaram para dar a notícia para o povo da Filístia, do povo filisteus. Então eles foram testemunhas da recepção a mesma da arca, e voltaram então para Ecrom. A praga, então, o que aconteceu com a praga? A praga cessou, as enfermidades todas cessaram, os ratos foram embora, tudo foi embora. É só nós obedecermos a Deus. Nós tivemos dificuldade muitas vezes, é falta de buscar a Deus, de fazer as coisas retas. E a hora que nós começarmos a fazer as coisas retas, que nem aconteceu aqui como esse exemplo, porque o nosso Deus não muda, Ele sempre vai ser igual, Ele vai nos abençoar. Então, como aconteceu com esse povo, as pragas sumiram, os ratos sumiram. Conosco vai ser a mesma coisa, se está acontecendo alguma coisa ruim, nós formos fiel a Deus sempre, Deus vai nos abençoar e tudo vai embora. Então a praga cessou e ficaram convencidos de que as suas calamidades foram o juízo do Deus de Israel. Amém? Então, na próxima vez, vamos terminar por hoje. Eu vim do culto da igreja agora. A palavra foi muito forte lá na igreja também, para a irmã que pregou hoje. E deu para esse final entendermos, né, que a praga cessou no povo filisteu e ficaram convencidos de que suas calamidades, as doenças, tudo que eles sofreram, foram o juízo do Deus verdadeiro, Deus de Israel, o nosso poderoso. Amém? Então agradeço as pessoas que vêm estudar junto comigo. Não vamos estudar, vamos estudar juntos. E eu vou fazer uma oração agora para todas as pessoas que eu gosto de... Eu sou presbítero da igreja, né? Eu oro para muitas pessoas. Sei que eu não sou digno de nada, eu sou o menor entre todos, e nós não podemos se engrandecer perante ninguém. Temos que ser pessoas simples, abraçar todo mundo, entender, ouvir elas. É que nem eu gosto de ouvir às vezes o irmão Marcelo,
que ele tem uma live, né? Que ele é um homem de Deus. E às vezes eu falo com ele com o WhatsApp, eu tenho o WhatsApp dele. É um homem de Deus abençoado. E até o pastor Edilson Pomini também, às vezes eu escuto. É um homem de Deus que ele fala, ele ora para as pessoas. Eu também gosto de orar. E eu digo para você agora, se você crê, acredita em Deus, tem fé em Deus, porque quando os discípulos de Deus oravam pelas pessoas, eram trazidas para elas, eram trazidas roupas, camisas, tudo que imagina para as pessoas levarem os enfermos para os hospitais aonde estavam, né? E pessoas eram curadas. E eu creio também que você colocar um potezinho de água aí, ou uma camisa e levar para uma pessoa doente e colocar nela, pode ser até um lenço pequenininho, e crer, a pessoa vai ser curada. E eu vou orar agora para Deus abençoar, porque havia também naquele tempo um tanque chamado Betesda, que era uma piscina, né? Que ela ficava, vinha um anjo e envolvia ela e mexia ela, e a pessoa era curada também daquela água. E eu creio que Deus continua igual, Deus não muda. Deus, na palavra dele, eu não mudo, Deus cura. É pela fé que nós cremos. Eu vou fazer uma oração, e Deus vai abençoar essa água ou esse pano, esse lenço, e a pessoa vai ser curada, pela fé. Em nome de Jesus, agora, poderoso Deus, essas pessoas, pode ser até uma só, Senhor, que vai colocar essa água, esse pote, esse lenço, que vai entregar para uma pessoa doente, enferma, e vai colocar na parte machucada ou alguma coisa parecida, que ela seja curada agora, em nome de Jesus. Eu oro, poderoso Deus, não no meu nome, mas no nome daquele que veio, aleluia, para nos salvar, para nos libertar, porque Deus veio para curar, salvar e libertar, para todas as pessoas, não só para uma. E eu coloco na tua presença, poderoso Deus, que essa pessoa a qual vai receber esse lenço, essa água, vai tomar, ela vai ser curada de todo o mal, em nome de Jesus, da cabeça, dos ouvidos, do cérebro, dos membros, dos ossos, das articulações, rim, fígado, coluna, dor na coluna, porque muitas pessoas têm dor na coluna, vai ser curada da coluna, oh Deus poderoso, dos pés, inchaço dos pés, muitas pessoas têm inchaço nas pernas, das varizes, vai ser curada agora em nome de Jesus Cristo, aleluia, dos dedos, enfermidade dos dedos, dedos inchados, que tá pessoa que pode estar agora com o nariz sangrando, com problemas também, que às vezes dá na parte da cabeça, que fica sangrando, vai ser curada agora em nome de Jesus. Cegueira, em nome de Jesus. Pitirijo, vai ser curado agora em nome de Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus. Eu oro e creio que o nosso Deus vai fazer uma grande obra. Receba a bênção de Deus agora em nome de Jesus, pela fé que sejamos curados, porque tudo é pela fé. Nós cristãos que cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus, que Ele veio para salvar, curar e libertar. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos que estão aqui e recebe a bênção agora, em nome de Jesus. Vladimir, recebe aí, em nome de Jesus. O meu amigo Vladimir já está escutando aí. Eu estou ouvindo do culto agora. Se vemos depois, vem me visitar aí, Vladimir. Glória a Deus. Obrigado para todos. Em nome de Jesus. Tchau para todos. Bênção para todos. Amém.